Então tá, pessoal, boa noite. A gente tá aqui hoje terminando o curso de empilhadeira, né, como a gente estava conversando antes. Tu já fez a parte teórica, na parte da plataforma EAD, Sim. e agora a gente vai fazer a parte da prática, porque o treinamento de empilhadeira, de paleteira, máquina pesada precisa ter a parte prática, então por isso que a gente está fazendo a parte prática hoje com a empilhadeira. Eu vou passar aqui um pequeno manual de segurança com a utilização da empilhadeira, sempre com aquele objetivo. Hoje de manhã tu foi para trabalhar para a empresa, pensando em voltar para casa, né? Correto, né? Então por isso que a gente tem que sempre pensar em segurança para utilizar os EPIs corretos, que são capacete, óculos e protetor auricular, onde tem um ruído muito grande. Então todos esses EPIs, que é o equipamento de proteção individual, é para nossa segurança. Então a gente vai começar aqui com algumas questões de responsabilidade do operador. Hoje, quando a gente está nas empresas dando curso, tem muitas pessoas que acham que só a empresa tem responsabilidades. Mas hoje são dos dois lados a responsabilidade. A empresa que te contrata, ela te passa ali ela se responsabiliza de te fornecer EPIs, proteção de segurança do trabalho, toda essa questão de fornecimento de material de segurança, a empresa te fornece gratuitamente porque ela precisa do teu trabalho e esse risco é da empresa, então ela se responsabiliza em te fornecer. E também tem a questão do operador, né? Que o operador tem que se assegurar sempre que a empresa dele encontra-se em boas condições de funcionamento antes de começar o trabalho. É como se fosse o nosso carro antes de viajar. Nós normal que a gente sempre, quando vai fazer uma viagem, a gente sempre pensa em fazer aquela inspeção antes de viajar. Sim. O certo seria sempre fazer quando tem ali a cada 10, 20 mil quilômetros com o nosso veículo. Então, nesse caso de hoje, que é a empilhadeira que a gente está fazendo na prática, antes de nós utilizar ela, a gente vai fazer uma inspeção visual, porque a gente está recebendo como operador de empilhadeira e não como mecânico. Nós, como operadores, vamos verificar as luzes, as lanternas, os piscas, lateral, direita. Quando for dar ré, ela tem que ter um giroflex, que fica ali girando, tendo aquele aviso sonoro para demonstrar que a máquina ela está em movimento. Também vai ter as luzes para demonstrar que ela está em movimento. Tem algumas máquinas em empresas maiores que, além desse giroflex, ela também tem uma luz azul e algumas vermelhas. A azul é para demonstrar a área que ela tem em volta dela, e as pessoas que estão nesse setor que não estão envolvidas com a atividade, se ela colocar o pé nesse quadrado que tem a luz azul, ela já está se colocando em risco. Então nós, como operadores, temos que solicitar para a pessoa sair dessa área de risco. E também a máquina, tem algumas máquinas que a pessoa botou o pé ali, ela já para a atividade por questão de segurança. E quando tu está andando com a empilhadeira, ela tem uma luz de cima para baixo. Isso é para direcionar nos encontros onde tem as faixas de pedestre dentro das empresas, que ali o pedestre que está caminhando tem que ver se não tem nenhuma luz próxima. Se tem a luz próxima dessa faixa de segurança, o pedestre também tem que se colocar em segurança. Olhar para os dois lados e ver se não está tendo esse risco de acidente. E o operador, quando passa perto de um cruzamento, ele tem que buzinar e sempre dar uma verificada se também pode ultrapassar com segurança. O operador tem que se familiarizar-se com a empilhadeira. Hoje, quando a gente está fazendo a prática com essa empilhadeira aqui, a gente vai conhecer um pouco dela. E quando tu for operar a empilhadeira nas outras empresas, o bom sempre é dar uma verificada mesmo no manual, ver como é que é o uso dela. Se tem uma dúvida, pode chamar o gestor mais próximo ou até um colega mais antigo da empresa que opera a empilhadeira para pegar alguns detalhes, como ela liga, como ela desliga, alguns botões, às vezes muda de uma empilhadeira para outra. A empilhadeira, o funcionamento é o mesmo, só muda algumas características às vezes, por isso que a gente tem que se familiarizar-se com a máquina. Não tente realizar consertos ou reparos, informar imediatamente sobre qualquer defeito. Por que tem esse item importante aqui? Nós, como operadores, a gente
ganha o nosso salário para operar a empilhadeira e não para fazer a manutenção. Então, tem as responsabilidades e tem alguns documentos dentro das empresas que se chama ordem de serviço, que ele está descrito o que a gente pode fazer dentro da nossa atividade, as responsabilidades e as obrigações que a gente tem que fazer dentro da empresa. Então, se caso a gente for utilizar a empilhadeira e fazer a inspeção e ver que tem algum vazamento, algum cabo que está solto, nós como operadores não podemos ir ali tentar arrumar. Por quê? A máquina estragou. A gente se coloca em segurança e comenta: vamos parar a atividade, vamos sinalizar a máquina e vamos chamar o superior imediato. Que daí o superior imediato vai verificar se ele consegue internamente dentro da empresa arrumar essa máquina com profissionais que trabalham na manutenção, ou ele verifica, daí tem que parar a atividade, daí chamar um serviço externo. Por que a gente fala isso também? É até no nosso bom português. A gente pode saber arrumar a empilhadeira. Vamos lá e tentar arrumar para ajudar a empresa. A gente arruma e funcionou. A empresa vai dizer: muito obrigado pela ajuda. Mas se for ao contrário, a gente tentar arrumar a empilhadeira sem ter esse conhecimento, e a gente vai arrumar e a máquina estraga, alguém vai ter que se responsabilizar em pagar o estrago ou pagar essa máquina, né? Então, por isso que nós como operadores verificamos a máquina, ela está segura, beleza, a gente anota no checklist, que é o checklist antes de utilizar a máquina, marcou tudo ok, daí a gente se coloca em segurança para operar a máquina. O que é o checklist? O checklist é uma segurança para a gente, que a gente vai fazer uma verificação de todos os itens que está descrito ali. E o que é a garantia do checklist? A gente sabe que a gente está usando a máquina com segurança e no final da atividade não vai dar nenhum acidente com nós aqui ou nem com uma pessoa terceira. Então o checklist nada mais é que é uma garantia para o operador e para a empresa, sabendo que a máquina está em bom estado. Quando autorizado a realizar serviços de manutenção ou consertos, assegure-se que todos os regulamentos de saúde e segurança sejam estritamente obedecidos. Tu só vai poder mexer na máquina ou na empilhadeira quando tiver algum documento descrevendo: o Eduardo, tipo eu assim, exemplo, né? O Eduardo está autorizado aqui no papel a fazer o conserto na máquina. Que daí a empresa se responsabiliza dizendo que ele vai poder mexer na máquina. Porque hoje em dia não é só ir ali mexer na máquina. A gente pode saber: eu sei mexer na máquina Yali, que é a mais conhecida. Hoje essa máquina aqui é outra marca. Eu posso achar que eu sei arrumar. Eu vou ali, vou arrumar, posso estragar a máquina e ainda eu me colocar em risco para me acidentar. Então hoje muitas empresas têm uma máquina alocada ou comprada e contratam uma empresa especializada, terceirizada, que tem todas informações dizendo: a gente tem um contrato de prestação de serviço, se a máquina estragar... Opa, tudo bem? Você é o da empresa também, né? Uhum. Tranquilo. A gente está gravando aqui uma live aqui, eu não estava aparecendo você, só para eu gravar aqui mesmo. A gente vai ter uma conversa rápida aqui para falar um pouco sobre a segurança da máquina e depois a gente faz uma prática e aí 7h30 por aí eu já consigo liberar vocês daí para vocês ir para casa daí. A gente estava comentando aqui agora que tem muitas empresas que têm regra de segurança do trabalho. Hoje, vamos dizer, a empresa que a gente trabalha aqui hoje tem que usar sapato de segurança, uniforme e, vamos dizer, um óculos de segurança. Tem clientes de vocês, às vezes, que podem ser diferentes na cobrança de EPIs. Pode ser que algumas vão cobrar algo a mais ou que vão cobrar algo a menos. Então, por isso que vocês têm que ter essa comunicação direta com a empresa de vocês para ver se os EPIs que vocês utilizam, a empresa vai lá, vai estar atendida. Tu é quanto tempo operador na empresa? Eu comecei agora. Começou agora? Ah. Mas tu já operou empilhadeiro, né? Sim. Tá. Então a gente estava conversando aqui agora também que nós, como operadores de empilhadeira, a gente recebe o salário para operar a empilhadeira. Quando a máquina estraga ou tem algum problema que está impossibilitando de nós operar a máquina, o correto é sempre parar a atividade, verificar o que está de problema.
avisar o superior imediato, que daí esse superior imediato verifica se vai ser contratado um serviço terceirizado ou não. Porque tem aquele problema, muitas empresas fazem isso. O que está descrito nas ordens de serviço, que são as responsabilidades, obrigações e algumas penalidades que podem acontecer, eu sempre sou bem franco com o pessoal que participa dos cursos. Se a gente for lá mexer na máquina e ela tiver algum problema, a gente vai pensar, aquele vazamento a gente consegue consertar. A gente vai lá e conserta, e se não deu nenhum problema, a máquina funcionou. A empresa fica sabendo, no máximo ela vai falar, muito obrigado por ajudar. Mas se for ao contrário, a gente tentar arrumar esse vazamento e a máquina estragar mais ainda, daí a empresa vai fazer aquela investigação de o que aconteceu. Foi o funcionário que foi lá e mexeu sem autorização na manutenção da máquina. Tem empresas que vão pegar e vão dizer, tu que vai pagar o estrago da máquina. Ou tu vai assinar uma advertência, vai ficar afastado 3 dias da empresa. Ou tem casos que as empresas são mais rígidas, pode ser até uma justa causa. Então por isso que hoje nós como operadores, a gente vai operar a empilhadeira. A gente faz o checklist antes de utilizar a máquina. Se a máquina deu um problema, que ela não está com segurança para a gente trabalhar, a gente para a atividade e repassa para o superior imediato. Vai ter situações às vezes que vai acontecer, que a gente vai apontar o problema e o encarregado vai falar assim, mas hoje a gente não consegue arrumar essa máquina. Daí a gente, em conjunto com a parte operacional que somos nós, a parte da segurança do trabalho e com o encarregado, a gente faz uma reavaliação. Se todos estiverem de acordo, dizendo que aquele problema não vai tirar essa segurança que a gente precisa, daí a gente deixa tudo registrado e daí todos têm que assinar. Porque a gente percebe que às vezes nas empresas, o encarregado, o gestor, pode ir fazer rapidinho que não vai dar problema. E às vezes, quando ele dá o problema, ele fala que não falou isso. Então a gente percebe quando a gente pede para escrever o que está sendo acertado e pede para ele assinar. A gente percebe que já muda essa conversa. Então por isso que a gente pode sempre ver o problema. Se não tem como fazer resolver esse problema e não tem o que fazer, a gente primeiro se coloca em segurança. Se a empresa diz, mas a máquina está boa para operar, e se nós ficar com receio de operar essa máquina, com certeza pode dar um acidente. Então por isso que se a gente como operador temos esse receio daquele problema poder acontecer o acidente, a gente então para a atividade e conversa sempre com o superior, para não ter esse problema. Nas empresas hoje, cada empresa que vocês trabalham como forma terceirizada, já tem um modelo pronto de checklist antes de utilizar a máquina. A gente sempre vê o item que tem que preencher e ver como é que está na máquina. A gente tem que verificar sempre também as condições dos pneus. Com certeza que os pneus da empilhadeira não é igual o nosso carro, do nosso carro particular, que está sempre aquela roda limpinha, está bem bonita assim. Tem ambientes de empresas que às vezes a roda vão se desgastando. Então essa avaliação do pneu e do checklist não tem assim, uma resposta igual para todo mundo. Tem uns que vão ser mais criteriosos na parte do checklist, tem uns que já vai o jeito que está a máquina assim está bom para mim. Então assim, a forma de responder se está conforme ou não conforme dentro do checklist é de cada operador. Cada um vai ter a sua avaliação se a máquina está segura ou não. A gente vai verificar, não assim, a gente não precisa saber de cor o que é cada mangueira. A gente tem que olhar por baixo e em volta dela ver se não tem nenhum problema de vazamento. Além de pingar às vezes um óleo no chão, a gente sabe que às vezes qualquer saída com a empilhadeira ou uma freada, tendo um óleo no chão, ela pode derrapar. E isso pode acarretar um acidente de trabalho. Então por isso que a gente tem que analisar sempre em volta e embaixo da máquina onde tem esse vazamento. Tem a questão da calibração dos pneus também. Como hoje em dia as empilhadeiras estão tudo com pneu maciços, a gente sempre verifica como é que está o visual dela. Se tiver muito cheio, a gente dá uma verificada. E às vezes quando está muito murcho, a gente dá uma verificada para ver se tem algum vazamento e pedir para fazer logo o conserto da roda. A gente verifica sempre as luzes que tem em volta dela. A gente vai verificar também a questão do protetor da carga, para ver se ela está firme, porque às vezes tem empresa que tem a empilhadeira
o garfo lá da frente, a gente faz levantar e descer da carga, às vezes está meio solto. E daí vai deixando, e às vezes daí quando menos espera, pode dar aquele acidente. Por isso que a gente sempre dá uma verificada como é que está a fixação dos garfos. A questão da lubrificação, a gente depois sobe e desce a questão da corrente ali do mastro e do garfo, para ver se não tem nenhuma falta de lubrificação nas correntes. Verificar, depois também a gente verifica ali o nível do óleo, com aquela questão da vareta. A gente sempre orienta a verificar ou com um pedacinho de jornal ou até um guardanapo, que daí não solta aquela lãzinha de alguns panos, que às vezes aquele pedacinho de lã que tem no pano pode entrar junto dentro do motor da empilhadeira. Verificar depois também, a gente verifica a questão do líquido do radiador. Utilize sempre um pano limpo, sem fiapos, para verificar o nível do óleo. Tem a questão também da bateria, que a gente vai dar uma verificada visualmente também. A gente pode depois levantar só aquelas tampinhas da bateria para ver como é que está o nível do líquido ali dentro. Se a bateria ficar muito seca, totalmente sem nenhum líquido, ela pode estragar, porque os polos da bateria ela pode se juntar e a bateria não funciona mais. Daí a inspeção que a gente vai verificar só é um visual mesmo, porque se tiver qualquer problema, a gente anota no checklist e repassa para o superior imediato para achar a solução e tentar deixar a máquina o mais possível segura, para não ter nenhum risco de acidente com a gente. Porque a ideia nossa hoje é chegar em casa com segurança, né? A gente nunca sai de casa pensando, hoje eu vou me machucar para poder chegar em casa totalmente machucado. Hoje em dia se ouve pouco falar nisso, mas eu já trabalhei em empresas que funcionários estavam no final do contrato, iam para a empresa para se machucar para ganhar algum tipo de estabilidade. E num dos casos que eu acompanhei, a pessoa quase perdeu o movimento da mão por uma brincadeira, que ele queria se machucar para ficar afastado. Então por isso que hoje a gente tem que sair de casa, pensar em segurança, trabalhar, pensar em segurança, e também quando estiver voltando para casa pensar em segurança, porque em casa alguém está nos esperando, né? A pior coisa é nós como técnicos ou até donos de empresa pegar o telefone, ligar para o familiar, o funcionário se machucou aqui, infelizmente faleceu. Isso ninguém quer ter essa notícia ruim, né? Por isso que hoje segurança do trabalho, treinamento, é tudo investimento para a empresa e para vocês também, porque se a gente conseguir adquirir uma pequena parcela desse conhecimento, a gente pode usar na empresa que a gente está hoje, usar em horário de lazer fora de casa, e às vezes quando a gente vê um colega que está fazendo algo errado, a gente consegue passar essa orientação para ele, porque a gente também tem um ajuda o outro sempre. Às vezes é melhor os colegas se ajudarem do que só o técnico de segurança ficar cobrando para não ficar tanto atrito. A gente também tem que verificar também as setas, que daí esquerda e direita das lanternas, aquela direção que a gente vai fazer. Tem máquinas que também andar para frente ou para trás tem alavanca junto ao volante, ou tem algumas que às vezes no próprio pé do acelerador tem pisar para frente, ele anda para frente, e pisar para trás, ela anda para trás, porque a gente tem que se familiarizar-se com a máquina antes de utilizar ela. A questão também, a gente vai fazer um checklist rápido depois de subir, descer, andar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, verificar as lâmpadas para ver como é que elas estão, se elas estão funcionando perfeitamente. Em alguns locais, se tem como fazer essa inspeção em dupla, é bom fazer também, porque às vezes a gente não tem como verificar se a luz de ré está funcionando atrás. Então, essa inspeção, esse trabalho é sempre bom fazer em dupla, porque daí o colega vai na frente e vai atrás da máquina para verificar se as luzes estão funcionando. A questão das correntes de elevação, a gente não vai sim ser obrigado a saber, mas esse pino aqui está estragado. A gente vai só verificar visualmente para ver se não tem nenhuma folga. Tem às vezes que as empresas vão deixando para poupar, para não gastar em manutenção, vão deixando, daí quando menos espera,
aquela corrente quebra ou aquela folga grande que pode dar um acidente, às vezes fatal. Então por isso que essa inspeção, todo dia que a gente vai fazendo, é uma prevenção e é uma garantia e também é uma forma de investimento. Só se vai tornar, tem muita empresa que diz, segurança é só gasto, é só gasto. Só vai ser gasto quando a empresa popa no treinamento, faz aquela vez questão com a empresa mais barata, que a empresa só entrega o certificado e a pessoa que vai realmente trabalhar, ela não vai trabalhar com uma segurança boa e não vai saber tudo da empresa. Então por isso que hoje o investimento dentro da empresa não vai aparecer de hoje para amanhã, vai ser daqui a um ano, quando vocês vão fazer a reciclagem de novo, nem um machucado, nem um colega de vocês afastado por algum acidente, tudo isso é investimento. A questão também das direções das empilhadeiras, a gente dá uma verificada, ver se não tem uma folga muito grande. Tem aquela brincadeira às vezes tipo de Kombi, a Kombi nem é folga, às vezes parece ser férias, tu dá umas 3 giradas e a roda muda devagarzinho. Por isso que é bom verificar como é que está a folga, porque às vezes a gente trabalha em local muito apertado e a demanda de serviço às vezes é forma rápida de trabalhar com a empilhadeira. Então, se a empilhadeira, a direção tem uma folga muito grande, como é que a gente vai conseguir desviar de um obstáculo? A gente vai virar a direção assim, ela nem vai mudar muito. Então, por isso que ela tem que estar bem ajustada, porque às vezes qualquer manobra rápida, ela vai nos atender com segurança. Depois a gente verifica também que tem a questão correta de entrar, tem o lado certo para entrar na empilhadeira. A questão também que a empilhadeira sempre tem que ser estacionada no local correto, que a própria empresa determina, nesse local pode ser estacionada a empilhadeira. Tem às vezes acidente que acontece em empresas maiores, que a gente já acompanhou, que o pessoal deixa elevado um pouco assim do chão a empilhadeira, o garfo. Daí a pessoa às vezes passa, tropeça e pode até cair de rosto ou até ser mais grave. E às vezes também acontece que o operador tá mexendo ali no garfo, um colega chega ali para conversar ou brincando, tá na frente da máquina e por um descuido ele aperta ali aquele câmbio e o garfo desce e pode pegar embaixo do pé. Então por isso que quando a máquina estiver operando, andando e estão fazendo aquela inspeção nela, é só o operador que fica ali e o seu colega que está ajudando a fazer o checklist. Pessoas que não conhecem o risco da máquina e não sabem de que pode acontecer de acidentes com quem está próximo, essas pessoas têm que ficar afastadas. Nós, como operadores de empilhadeira, tem muitos que têm um receio de pedir para a pessoa que está próxima se afastar. Hoje, nós como operadores, pode ser o diretor da empresa, ou a pessoa mais simples da empresa, a gente pode falar, ô colega, por gentileza, se afasta um pouquinho, porque a gente está aqui empilhando essa carga e pode tombar e cair sobre vocês. Então, por isso tem todas outras questões de segurança, que quando tiver essa movimentação, ou empilhamento, desempilhamento, ou a atividade tem que estar evacuada, não pode ter ninguém, que seja só vocês que são operadores, ou se tiver que ter gente em volta, a gente tem que pegar cones ou correntes, sinalizar a área para ninguém se aproximar próximo. Depois que tiver sinalizado e as pessoas estão avisadas que não podem chegar ali perto, e tiver aqueles curiosos querendo entrar nessa área, nós como operadores tem que se colocar em segurança e falar, colega, essa atividade aqui não pode entrar aqui dentro. Daí se essa pessoa quiser ter o atrito e achar que não tem esse risco, daí nós como operadores paramos a atividade, chamamos o superior imediato, pode ser um técnico de segurança ou engenheiro, ou até o gestor daquela pessoa, e falar, a gente pediu para a pessoa se afastar, ela não se afastou. Daí a empresa, o gestor tem que fazer medidas de segurança e pedir para essa pessoa se afastar. Então por isso que hoje em dia a gente, operadores de empreendedores, temos essas responsabilidades, a gente se colocar em segurança primeiramente, e depois a outras pessoas que estiver envolvidas na atividade. Então, tem mais alguns pontos aqui. Como a gente vai, vocês operadores vão andar todo dia com algumas empilhadeiras, quase todo dia, às vezes a gente sabe como a empilhadeira está, às vezes só pelo ruído dela. É igual o nosso carro hoje em dia. A gente liga o nosso carro e pensa, mas aquele ruído lá atrás no cano de descarga não tá normal. A gente vai conhecer só pelo barulho. Então, quando vocês notarem qualquer barulhinho diferente ou algo anormal, a gente verifica o que pode ser.
Se a gente não encontrar e verificar que a máquina está tendo esse risco de acidente, daí a gente chama o superior imediato. Máquinas a diesel, máquinas a combustível, até as elétricas também, o bom é sempre manter ela uns 5 minutos aquecida. Agora, principalmente no inverno, porque às vezes está frio e às vezes o pessoal já liga e já quer andar com ela. E às vezes ela pode apresentar aquela falha, por causa que é da queima do combustível e do frio. Então a gente deixa ligado uns 5 a 10 minutos para ver se ela vai esquentar e também ver se não vai ter nenhum barulho diferente. E o recomendado para máquinas que têm escapamento e tem o combustível a diesel, a gasolina, sem fazer na parte externa. Por quê? Aquela fumaça que sai às vezes invisível, que é a queima do combustível no cano de descarga, aquele gás, aquela queima, ela pode tirar o oxigênio dentro do ambiente e pode fazer a falta de oxigênio para a gente respirar. Então por isso que é sempre bom deixar na parte externa para fazer esse aquecimento da máquina. Verificar a questão do funcionamento dos cilindros de inclinação, depois a gente vê ali na prática. Deixar o motor aquecer em marcha lenta, que é no ponto morto, e com o freio de mão puxado, quando tem risco de ela andar para frente, entre 5 minutos. Durante o aquecimento, verifique o funcionamento das seguintes luzes: a luz de advertências, que é o farol, a luz de ré, todas as luzes que a gente vai verificar depois na prática. Questão, às vezes dentro do painel ali da máquina, vai ter ali a questão da temperatura do motor, temperatura da água, como se fosse o nosso veículo, que demonstra ali a questão da temperatura do radiador. Se tiver aquecendo demais, a gente verifica e pede para chamar a manutenção e verificar o que pode ser isso. E sempre verificar a fumaça no escapamento ali. Às vezes se a fumaça mudou de cor, ou começou a sair mais fumaça, ou qualquer coisa, qualquer sintoma anormal que a gente perceber, a gente verifica que pode ser e pede a manutenção para dar uma verificada. A questão, todas as empilhadeiras têm o ajuste ergonômico. O que é o ajuste ergonômico? Tem uma NR, que é a NR17, que fala sobre ergonomia. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas, então precisa de um ajuste diferente do assento do banco. Tem algumas que ela regula a altura pelo próprio peso da pessoa, tem algumas que regula tu mesmo regulando para trás e para frente, e tem algumas que tem tipo uma catraquinha que tu vai regulando subir e descer. E tem algumas que também tem um encosto por braço para facilitar a atividade. Tem empresas que trabalham com operador mesmo o dia inteiro, que ele tem que ter esse conforto a mais, deixar os braços às vezes apoiados. Como a nossa atividade que não é tão assim rotineira, direto com a empilhadeira, a gente pode deixar só um braço apoiado e a outra mão a gente faz ali a movimentação da direção do volante e fazer o comando ali da empilhadeira. Então a questão do ajuste a gente verifica depois ali, cada um vai ter seu ajuste. Tem uns que gostam de andar assim bem para trás, tem uns que gostam de andar bem para frente. A gente não tem assim uma resposta certa, como tem que ser feito. Se a pessoa se sentir confortável, é o certo, porque a ergonomia hoje é a questão do conforto e a questão de cadeiras, escritórios também e esses assentos de máquinas industriais. Quando a gente for fazer um empilhamento ou desempilhamento, o empilhamento a gente tem que chegar na pilha, direcionar para frente e pegar a carga, e quando tiver com a posição certa, daí a gente eleva um pouquinho, puxa para trás a empilhadeira e daí desce a empilhadeira. O que eu quero comentar com essas figuras aqui? Alguns operadores que vão pegando experiência, eles vão pegando algumas manias, às vezes de fazer a coisa muito corrida. Daí a pessoa já vem, já dobra a direção, já eleva o garfo, já entra na pilha, já puxa e desce tudo ao mesmo tempo. E o correto é fazer etapa por etapa, porque às vezes tu vai dobrar na correria, a máquina pode tombar para onde tu dobrou, às vezes pode errar e pegar às vezes um hidrante ou quebrar uma lâmpada, ou às vezes estragar uma carga fazendo na correria. Então por isso que hoje a gente tem que fazer da forma correta para você também se colocar em segurança.
questão do se aproximar cuidadosamente da carga. Às vezes tem pessoas que andam na correria dentro das empresas e às vezes eles vão achar que está embaixo para botar o garfo naquele pallet e às vezes entra no meio da carga. Então por isso que a gente tem que hoje andar de uma forma segura. Hoje as máquinas normalmente já vêm com tipo um estrangulador da velocidade. Alguns anos atrás, quando eu me formei, ainda tinha algumas máquinas que tinha esse controlador de velocidade e às vezes os próprios operadores iam lá e burlavam o sistema de segurança. Eles mexiam e cortavam aqueles lacres para poder andar mais rápido. E isso tu vai ver, eles mesmos estão se colocando em risco. Se acontecer um acidente, vai acontecer com ele ou com um colega dele. Então hoje as empresas, quando compram máquinas mais novas, mais adequadas, já vem de fábrica no Brasil com esse controlador de velocidade. Porque não adianta hoje nós passar esse treinamento, falar que não pode andar em alta velocidade, falar, porque em algum momento, querendo não, o funcionário vai lá e vai fazer essa burla de segurança. E hoje em dia, se ficar só assim na palavra, assim, na conversa, não fica registrado. Então por isso que hoje procedimentos são descritos, assinados por ambas partes, e tudo que é procedimento de segurança da máquina tem que estar registrado. E os operadores, quando assinam, quer dizer que vocês estão aceitando com essas informações. Vamos dar um exemplo, a gente está conversando hoje sobre a prática da empilhadeira. Amanhã, exemplo, né? A gente não quer que aconteça isso. Por um incidente acontece um acidente. E daí a gente vai lá investigar o acidente e a gente vai ver a causa. A gente conversou no treinamento. E daí às vezes tem pessoas que falam, mas eu não sabia disso. Tá, mas tu assinou na lista de presença, tu aprendeu isso no curso. Ah, mas eu não sabia. Quando a pessoa assina, não adianta mais falar assim, eu não sabia. Que quando a gente assina qualquer documento, a gente está concordando com as informações que estão descritas. Quando a gente estiver também carregando, empilhando ou desempilhando uma carga, a gente nunca pode inclinar a carga com o garfo para frente, porque se a gente inclinar para frente, ela pode tombar para frente. Hoje a empilhadeira ela funciona como se fosse um sistema de gangorra, que um peso está aqui em cima e a gangorra é assim, né? Botou um peso aqui, ela desce. E é assim, a empilhadeira é assim. A parte traseira da empilhadeira é o contrapeso da máquina. E lá na frente, ela vai somente elevar se caso a gente for botar um peso a mais lá no garfo. Então, por isso que hoje, se a gente não sabe o peso da carga que a gente está fazendo o empilhamento, a gente bota os garfos embaixo do pallet, a gente eleva um pouquinho só. Se caso a parte traseira, que é o contrapeso, ela começar a dar uma levantada, quer dizer que a gente já sabe que o contrapeso, parte traseira da máquina, já não sustenta mais. O que a gente tem que fazer? Se tiver uma outra empilhadeira que tem mais força e tem um contrapeso mais forte, a gente troca. Se não tiver uma outra empilhadeira, o correto é pegar esse pallet, quem não está conseguindo elevar, a gente tem que dividir aquela carga e fazer um novo teste. Tem empresas que trabalham só com movimentação de cargas, que eles já têm no próprio pallet o peso que é. Vamos dar um exemplo dessa empilhadeira aqui. Ela sustenta para elevar 2.500 kg. Daí a gente vê aqui a descrição que está aqui na embalagem, 2.000 kg. A gente sabe que ela vai conseguir elevar. Uma coisa que o pessoal também às vezes não se atenta, o peso que ela está no próprio manual, no plano de carga, exemplo, 2.000 kg ela pode elevar. É 2.000 kg numa altura baixinha. Quanto mais alto for, menos peso ela vai poder elevar. Então por isso que hoje, numa altura de uns 1 metro, ela consegue sustentar, vamos dizer, 2.000 kg. Se a gente for elevando mais alto, menos peso ela vai conseguir sustentar. É como se fosse um carro levar. Cargas muito grandes. A gente tem a questão do distanciamento dos garfos, que a gente pode abrir ou fechar. Se a carga for muito grande, ficar para um lado ou para o outro, a gente sabe que ela vai poder tombar para o lado, a carga pode cair e ao mesmo tempo também a empilhadeira pode tombar. Então por isso que cargas grandes a gente tem que ter esse cuidado. Toda vez que a gente estiver
empilhando, desempilhando, manuseando carga, pessoas não podem passar por baixo da carga. Por quê? Pode acontecer que o hidráulico da máquina pode descer, às vezes pode cair a carga, então por isso que a área de utilização da empilhadeira é só os operadores. Pessoas que não são da área não podem passar próximo, não podem passar embaixo do local da carga. Se tiver aqueles teimosos, mas é rapidinho. Esse rapidinho pode acontecer um acidente. E sempre que vai acontecer um acidente, infelizmente a culpa vai vir para o operador de empilhadeira. Então, nós como operador de empilhadeiras, estamos trabalhando nesse local aqui. Tem pessoas que querem passar, a gente fala, aguarda um pouquinho, que depois que a gente parar a atividade, vocês passam. Mas a gente tem que passar rapidinho aí. Então, daí tem que parar a atividade, conversar com todos os gestores e verificar quem tem a prioridade na atividade. Se for vocês fazem a atividade. Se a outra empresa tem que passar, daí vocês param, deixem eles passar. Outra coisa também que acontece bastante, se vocês estão trabalhando na parte de empilhamento e tem algumas empresas de manutenção trabalhando abaixo dessa carga, não pode ter esses serviços simultâneos. Por isso que sempre é bom ter essa comunicação para que todos saem com nenhum tipo de acidente que possa acarretar com vocês. Evite superfícies escorregadias com areia, lama ou pedras. Às vezes agora no inverno tem aquele limo que cria no chão. Isso também pode ter esse acidente. Por isso que é bom sempre olhar os pneus, olhar como é que está o freio. E aonde tem esse risco de área que resbala muito rápido, a gente não pode fazer assim, não aconteceu um acidente ainda, vamos ir fazendo. Às vezes vai deixando. O acidente quando acontece pode ser bem grave, pode ter assim acidentes muito graves. Então por isso que a gente vê uma situação de risco, um chão muito liso ou uma areia no chão, o que a gente faz? A gente para a atividade, chama o supervisor imediato, daí a gente tem que ter soluções para fazer essa regularização, passar uma VAP para tirar aquele limo, passar uma vassoura para tirar aquela areia, tirar aquele pó. Acontece muitas empresas assim, esse serviço não é meu. Daí as pessoas vão desviando dessa área de risco. Daí a pessoa vai desviando com uma carga na empilhadeira, desvia e pode tombar para o lado. Então por isso que hoje, vocês como operadores, se tiver qualquer empecilho no caminho que está atrapalhando a atividade de vocês param, chamam o gestor do setor e pede para ele fazer essa solução do problema. Se não tem como fazer naquele dia, daí o correto é fazer essa avaliação. Se o risco é de acontecer um acidente, daí não faz atividade. Só volta a fazer atividade quando tiver totalmente solucionado aquele problema. Quando estiver operando a empilhadeira, a gente tem que sempre se colocar dentro da empilhadeira, dentro do local dela de trabalho. Às vezes tem pessoas que às vezes estão elevando uma carga e daí não conseguem ter a visão boa. Tem pessoas que botam a cabeça para fora ou às vezes no meio dos garfos para olhar para cima. E isso pode acontecer acidente também. Eu comentei com vocês, né, sobre esses obstáculos que pode ter no chão. Se tiver, vocês pedem para tirar ou vocês mesmos só dão uma puxada para o lado. Quando tiver a máquina tombando, pode acontecer. Se a máquina estiver tombando para esse lado ou para esse lado aqui, vocês nunca tentam saltar para fora. Porque às vezes no susto vocês vão tentar saltar para fora e a empilhadeira cair por cima de vocês e esmagar vocês. Então por isso que o correto mesmo é sempre estar com as duas mãos no volante, com o cinto de segurança preso na cintura, porque se caso a máquina tombar, vocês vão cair para o lado, mas não vão cair para fora da máquina. Inspecionar a máquina. Cargas soltas, nunca carregar cargas soltas. Tem empresas que às vezes tem muito material de manutenção predial ou tubos de ferro e às vezes eles atiram em cima de um pallet e pedem para carregar. Tem o solto de resbalar e cair para os lados. Então, quando tiver material solto ou peças pequenas, ou a gente faz tipo, uma caixa que evita que essas peças caiam para fora. Se não tem como amarrar por fora, a gente usa esses plásticos que a gente em sulfilme que eles falam, passa em volta e daí evita essa chance de cair para fora.
Quando a máquina estiver estragada, a máquina está estragada hoje e ninguém colocou nenhum aviso, nenhuma placa. Isso já é errado também. Quando a máquina estiver estragada, a empresa tem que pegar, botar um adesivo, botar um cadeado para ninguém ir ali mexer na máquina. Porque se não tem nenhum aviso, teoricamente a máquina está operável. Então, quando estiver estragada, a empresa tem que tirar a chave da ignição, botar uma placa dizendo a máquina está em manutenção para ninguém poder utilizar essa máquina. Empresas maiores, como é que eles fazem? Eles pegam, movimentam a máquina e botam no setor onde é da manutenção para ninguém mexer nela. A questão que eu comentei com vocês também, a atividade é hoje aqui, de fazer manuseio de máquinas. A gente isola a área para ninguém ter o risco de entrar e se acidentar. Qualquer dano, qualquer estrago na empilhadeira que está tirando a segurança de vocês na operação da máquina, relata, formaliza por checklist e reporta para o encarregado. Às vezes pode ser pelo WhatsApp ou quem tem e-mail da empresa, manda por e-mail. E se ele falar assim, mas vão trabalhando assim rapidinho, depois a gente vê isso. Quando eles falam isso, eu recomendo sempre. Se ele falar para fazer rapidinho, que a máquina está boa, tu pega o checklist, então tu assina aqui que tu tá falando isso. Não posso assinar, não sei o que. Eles têm esse receio. Então, tem que ter essa comunicação e essa formalização. Aonde tiver, tipo essa parede, que tem um corredor aqui atrás, e as pessoas estão passando, a gente tem que sempre chegar aqui próximo, buzinar, para ver se não tem ninguém, às vezes, fora, atrás da parede, que tem esse risco de atropelar alguém. A questão aqui está comentando, não dirigir com imprudência, não dirigir com alta velocidade. Hoje, nós como operador, a gente não ganha assim por hora, por produção. Quanto mais rápido fazer, vocês vão ganhar mais. Hoje a gente trabalha por demandas, e se a gente for fazer o serviço das 8 até a meia-noite, ou se nós terminar antes, a gente não vai ganhar algo a mais para isso, né? Então, vamos sempre trabalhar com segurança. Se a máquina ou o local tem que andar bem devagarzinho, vamos andar devagar. A gente está andando com segurança. Tem algumas ambientes de empresa ainda que o pessoal às vezes tem aquelas brincadeiras, entre aspas, de cada um andar mais rápido que o outro. E claro, em algum momento vai dar um acidente. E além de ter esse risco, tu vai ver às vezes no chão, tem tudo marca de cantada de pneu, freada brusca. Tudo isso é um ambiente que se torna perigoso. Então por isso que a gente tem que se operar com prudência. Obedeça sempre as regras de trânsito interno da empresa. Sempre verifique o caminho que vai ser, o que vai fazer. Vamos dizer, vocês vão para uma empresa hoje, fazer um serviço. Vocês dão uma caminhada antes no caminho que vocês vão percorrer, para ver se não tem nenhuma um parafuso, uma madeira, qualquer objeto no chão, e realmente ter a certeza que esse local está seguro. Estacione sempre em área segura e permitida. Tem empresa que diz, aqui é o local que pode estacionar a máquina. Sempre de ré, sempre com os garfos encostados no chão e sempre com ela bem, não vou dizer assim totalmente limpa, mas assim, tentar entregar como tu pegou a empilhadeira. Tem muitas empresas que não tem esse cuidado. O funcionário pegou a máquina hoje limpa, foi trabalhar num local que tem bastante poeira e ele não cuidou, entregou de qualquer jeito. Ao estacionar, sempre puxa o freio de estacionamento, que é tipo um freio de mão. Coloca a alavanca sempre no neutro, abaixa os garfos e tire a chave da ignição. Por que a gente pede para tirar a chave da ignição? Às vezes pode deixar a máquina ali, com a chave da ignição, e um curioso, o Joãozinho, vai lá e opera a máquina. E daí o Joãozinho não tem um treinamento, está com o treinamento vencido. Vai operar esse acidente. E eles vão fazer a investigação do acidente e vão ver quem é que utilizou por último. Eles vão ver no checklist quem é que assinou o checklist. Daí quem é que leva a culpa sempre, quem foi o último a utilizar. Então por isso que hoje empresas maiores já têm esse cuidado. A máquina parou, tira a chave da ignição, ou deixa na portaria, ou deixa no local dentro do setor. Tem empresas hoje que tem senhas, não é mais com chave de ignição. Tu bota a senha ali para ligar a máquina e vai operar. Se tu botou a senha e errou 3 vezes, eles vão entender que está sendo já utilizado por outra pessoa. Eles bloqueiam esse acesso. E quando a pessoa está com o curso vencido,
e vai tentar botar a senha vai dar errada porque no sistema está com o treinamento vencido. Isso são controles de garantia para a empresa também. Os EPIs que a gente normalmente fala para as empresas utilizar com a utilização da empilhadeira é o óculos, o capacete e às vezes quando tem muita circulação de pessoas é aquele colete refletivo. Dúvidas quando você estiver e o operador, o gestor ou o colega mais antigo, próximo, não sabe, a gente sempre consulta o manual. O manual tem que estar sempre em português e sempre nas normas brasileiras de segurança do trabalho, que são as NR, que são as normas regulamentadoras. Era essa parte que eu queria comentar com vocês.